Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Olha, a gente está iniciando agora os vídeos explicativos a respeito das atividades impressas que vocês receberam na casa de vocês aí, tá certo? Então, hoje a gente vai fazer uma pequena explicação dessas duas atividades que vocês vão estar respondendo e mandando uma fotozinha para mim hoje, né? A primeira atividade que a gente vai fazer, aliás, que a gente vai ajudar a vocês para que vocês façam com a ajuda da mãe de vocês, né? É uma atividade de língua portuguesa, certo? A primeira coisa que você tem que perceber aqui é que você vai ter que colocar a data, certo? Então, o dia de hoje, 14/4/2021, o seu nome, certo? E aqui a gente segue. Então, minhas atividades. Poema em código. Primeiro, complete o poema abaixo, substituindo os desenhos pelas palavras, certo? Então a gente tem nesses quadrinhos aqui uma série de figuras, uma série de desenhos e uma série de palavras. Então, nem toda palavra, gente, nem todo desenho vai significar, vai ser exatamente a palavra, né? Muitas vezes os desenhos vai ser apenas um símbolo, um símbolo da palavra. Então, primeiro, aqui nós temos o desenho da noite, da lua. Então, lua vai significar o quê? Vai significar noite. Estrela vai significar cheguei. Flor vai significar caía. Um lápis fininho aqui, vai representar fina. Aqui parece uma florzinha, né, gente? Diferente. É um símbolozinho diferente aqui que eu não estou sabendo distinguir muito bem. Mas significa sonhos. Aqui nós temos a fotozinha de um pássaro. As duas carinhas significa amigos. As nuvens significa escura. A janela significa janela. Tá vendo? Aqui nós temos uma igualdade entre o desenho e a palavra. Aqui, novamente, chuva, né? O desenho aqui de uma nuvem com a chuva caindo. Aqui nós temos um desenho de uma xícara, mas xícara aqui não significa xícara. Xícara aqui significa dormir. Aqui o sol, temos uma imagem do sol, que significa dia. E simboliza dia, né? A imagem de uma peteca, que simboliza o quê? Simboliza brincar. E aqui a imagem de um rosto sorrindo, que simboliza feliz, certo? Então, sabendo esses quadrinhos aqui, ó, é só você completar. A noite estava o que, gente? Escura. E aí você segue continuadamente, certo? Até o final. Chegando aqui, nós temos um segundo exercício, a segunda questão, que é: agora é a sua vez. Utilize os quadros acima com desenhos e palavras e escreva no caderno um poema em código. Então, se utilizando desses desenhos que você tem, você vai criar um poema seu. Um poema seu em que você vai construir a partir desses desenhos, né, que estão aqui. Então, eu posso colocar assim: à noite, encontrei meus amigos. Encontrei meus amigos. Né? Que felicidade! E aí você vai seguindo conforme a sua criatividade assim apresentar para vocês. Então, essa daí foi a nossa tarefinha de língua portuguesa, certo? Aí vocês vão responder e mandar a imagenzinha para mim. Tá bom, gente? Passando agora a segunda atividade, atividade de matemática.
Atividade de matemática, novamente, Escola Municipal São Geraldo, aluno tal, professor Gildimar. Atividades de matemática. Atividades de matemática. Então, o que é que você vê aqui, né? Nós temos uma série de atividades que trabalha subtração e que trabalha adição. Vocês vão ter problemas aqui em que vocês vão ter que se utilizar, né, da operação de adição e da operação de subtração. Na primeira questão, gente, a gente tem aqui, e essa daqui eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês, o resto vocês vão fazer aí em casa. Então nós temos aqui, observe a figura abaixo. Nós temos a figura de um garotinho aqui, né, que nós sabemos que o nome dele é Binho. E Binho está em pé sobre um banco, né? A altura do banco é de 45 centímetros e a altura total do banco, né, mais a altura de Binho é de 168 centímetros. Então aqui, a gente tem a altura do banco. A gente tem a altura total, que é a altura do banco mais a altura de Binho, que nós não sabemos. Então, a altura do banco mais a altura de Binho, que nós não sabemos, é igual a 168 centímetros. Então, qual é a pergunta do texto? O texto está perguntando qual é a altura de Binho. Ora, se eu tenho a altura total do banco mais de Binho, que dá 1,68 m, 168 centímetros, então é só eu subtrair a diferença, é só eu tirar o banco, né? Puxa o banco. O Binho não vai cair não, vai ficar aqui em pezinho. Então, se eu puxo o banco, vai ficar somente a altura de Binho, a altura que realmente ele tem. Então, como é que a gente resolve isso aqui, gente? A gente resolve isso através de uma subtração. Então, 168 menos 168 da altura total do banco mais Binho, menos a altura do banco, que é de 45 centímetros. Então, 168 menos 45 vai dar quanto? Vai dar 1,23 m. 1,23 m é a altura de Binho. 1,23 m é a altura de Binho. Aí vem a segunda questão. Aí pergunta aqui, qual é a sua altura? Qual é a sua altura? Então eu meço, né? Eu tenho a altura de 1,65 m. 1,65 m. Então é só eu colocar aqui. Aí você vai ver a sua altura, logicamente, né? Pode ser que você não tenha uma fita métrica em casa ou uma trena para fazer essa medição, mas você vai perguntar à sua mãe aí aproximadamente qual é a altura que você tem, né? E vai colocar aí embaixo. Feito isso, a gente segue aqui para a questão C. Você é mais alto ou mais baixinho que Binho? Qual a diferença de altura entre vocês dois? Certo? Então, no meu caso, eu tenho 1,65 m. Então, para saber a minha diferença, a diferença da minha altura, a diferença da altura de Binho, só eu fazer essa subtração. Então, a minha altura, porque a minha altura é maior que a dele, então, 165 centímetros, que é a minha altura, menos 123 centímetros, que é a altura de Binho. Vai dar quanto de diferença, gente? Vai dar quanto de diferença entre a minha altura e a altura de Binho? Vai dar uma diferença de 42 centímetros. 42 centímetros. Bem, aí você perguntar, mas professor, Binho é mais alto do que eu. Então, só é você colocar a altura de Binho menos a sua altura. Aí você vai descobrir a diferença de altura entre vocês dois. Tá bom, gente? Seguindo aqui, nós temos agora um segundo problema que é de cálculo. Calcule o resultado de cada subtração. Então, aqui em cima, nós temos a adição, né? Na verdade, o textozinho aqui está mal formulado. Calcule o resultado de cada adição e de cada subtração. Então, aqui nós temos
primeiro uma subtração, tá vendo aqui o sinal de menos. Depois nós temos uma adição, tá vendo o sinal de mais. Uma adição, 61 mais 24, mais outra adição, 80 mais 57, e assim consecutivamente aqui embaixo. Então você, com a ajuda da sua mãe, vai responder essas questões aqui. Terceiro, nós temos aqui um texto simples. Havia 70 canetas coloridas e 55 lápis de cor em uma papelaria. Sandra comprou 34 canetas. Então, se eu tinha 70 canetas e Sandra comprou 34 canetas, então temos um probleminha de subtração. Então, é 70 menos 34. Você vai achar aí a quantidade de canetas que sobraram. Já de lápis, tinha o quê? 55 lápis. 55 lápis menos 48 lápis, certo? Você faz a subtração e encontra o resultado. Sempre trabalhando daquela maneira, né? Que acho que você já aprendeu. Casa das dezenas e casa das unidades. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Tá bom, gente? Pronto, esse aqui é a nossa atividade de matemática que vocês vão estar resolvendo aí. Então tem duas atividades para vocês resolverem no dia de hoje. Tá bom, gente? Um abraço bem forte aqui do professor para vocês.